Eu tinha um amigo que comprava, que ia nos leilões de índio gigante, de galinhas e galos de índio gigante, comprava, pagava em média nos leilões, ele gastava algo em torno de 80, 50 mil reais nos leilões. Ele comprava, mas eu não conseguia entender a explicação dele não conseguir vender, dele não vender. Ele comprava 80, comprava 100 mil reais de índio gigante e não vendia o índio gigante, não conseguia vender índio gigante. E ele foi acumulando animais, acumulando aves, galinhas, galo, acumulando, produzindo, e chegou num superávit de produção violentíssima, muita produção. Passado um tempo, ele começou a fazer a comercialização no momento em que o preço já estava em queda. Mas dessa, na verdade, não é a questão, não é o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo. O motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo é uma outra situação que eu quero que você compreenda, eu quero compartilhar com você a experiência de vida, uma experiência de humildade, de simplicidade acima de... Numa fazenda de gado de leite, tinha dois vizinhos que criavam um gado de leite. E eles compravam animais muito apurados, compravam touros holandeses, touros Jersey e pardo suíço para a produção de leite. Pardo suíço até um gado misto que serve tanto para leite quanto para carne. O holandês é mais definido para leite e o Jersey então é um alto teor de sólidos no leite, ou seja, um alto teor de gordura. É um gado também extremamente típico para leite. Porém, a nossa região, a região em que nós tínhamos propriedades, eu e mais dois vizinhos, era uma região de solo pouco fértil, pouco produtivo, que não tinha muito, que não trazia muito retorno em termos de produção. Você podia ter uma alta produtividade, mas o valor do custo do leite era muito baixo. Mas esses dois vizinhos insistiam em produzir um gado extremamente apurado, em comprar gado extremamente apurado. E pagavam valores muito altos nos touros reprodutores que eles traziam para suas propriedades. Eu preferia trabalhar com um gado 3/4, 5/8, holandês, gersolando ou girolando 5/8 ou 3/4. Eu não trabalhava com um gado 100% holandês. Depois eu descobri que o problema é que eles tinham uma vaidade, é que eles disputavam na região o prestígio de ser o melhor criador, o prestígio de ter o melhor plantel para aquela região. O desfecho da história do meu amigo que comprava galinha de gigante a um preço muito alto, a um valor muito alto, o desfecho final é que ele não conseguiu recuperar o capital investido, nem algo em torno de 50%. Eu não quero citar nome, é da região aqui do Mato Grosso, eu não quero citar nome porque a ideia minha não é desmerecer ninguém, não é criticar ninguém. A ideia minha, você vai entender onde eu quero chegar nesse momento, porque você é criador, você é plantador, você é agricultor e talvez isso possa te ajudar. Na verdade, o que nós precisamos observar é que nós temos algumas fraquezas que acabam nos tornando vulneráveis, que acabam atrapalhando nossa vida financeira, nossa vida profissional e os nossos negócios. Mandando papo reto mesmo, lá no Instagram, Souza_Valdevino, para fazer parte da minha rede de considerados. Se você é meu considerado aqui no YouTube, eu estou te escalando aqui como meu bonde. Souza_Valdevino com W para fazer parte da minha rede de... O que faz a pessoa comprar compulsivamente, gastar além do necessário e não ter um equilíbrio financeiro, um equilíbrio na sua criação ou na sua plantação, está ligado às fraquezas, aos pontos fracos que cada um de nós temos. Eu, Souza, o gigante cuiabano, Souza Rexona, tenho o meu ponto fraco que me atrapalha muitas vezes nos meus negócios. Você, com certeza, deve ter o seu ponto fraco, a sua fraqueza, que também, de certa forma, pode atrapalhar, seja nos negócios, seja no trabalho, seja em qualquer atividade que demande um esforço, que demande foco, que demande uma estrutura financeira para a sua sobrevivência, para a sua vida. Mas veja bem, nós não mudamos. Essa história que a gente muda, que pega o ponto fraco, a fraqueza nossa e descarta, some com ela, é mentira. O que nós temos que fazer é blindar. Na verdade, nós temos que blindar aquela fraqueza. Nós temos que blindar aquela fragilidade nossa. Fazer com que as emoções, com que os aspectos negativos, as coisas negativas da vida não atinjam aquele ponto
e assim a gente não desabe, a gente não consiga prosperar. Isso é importantíssimo nos negócios, na sua vida financeira, pessoal e na sua vida emocional. O cara que comprava índice gigante, o cara que gastava 80, 90 mil, 200 mil na aquisição de índice gigante, com todo respeito, ele comprava, ele buscava, na verdade, um prestígio, ele tinha necessidade de ser aceito perante os criadores, de ser reconhecido na comunidade, no meio em que ele vivia, como um grande criador, como um grande pródigo, como um grande esbanjador. Isso trouxe consequências. Depois ele não vendeu o plantel porque os animais envelhecem, os animais adoecem e os animais, acima de tudo, eles morrem e assim você não recupera o seu capital. Por isso é necessário, às vezes, nesse momento em que você reconhecer que a sua fraqueza é uma não aceitação, a sua fraqueza é uma autoafirmação, ou a sua fraqueza está ligada à vontade de ser aceito, à vontade de ser reconhecido. Se você conseguir identificar isso, com certeza, você vai deixar de gastar esbanjadamente, esbanjar dinheiro, esbanjar recursos, vai economizar e vai conseguir prosperar. Mas não é também só a vontade de ser aceito. Eu tive uma criação extremamente rigorosa, muito austera, muito rígida. Isso me atrapalhou muito nos negócios, porque em algumas vezes eu me tornei inflexível. Era uma fraqueza que eu precisava identificar e hoje eu identifico, mas eu não identificava o porquê de tanta rigidez, de tanta austeridade nos negócios. Ser austero não quer dizer ser honesto. Honestidade é uma coisa, clareza nos negócios e transparência é outra. Isso não pode faltar. Clareza, honestidade, transparência, probidade. Mas austeridade, rigor, pontualidade excessiva pode atrapalhar nos negócios porque não existe essa necessidade. Nós precisamos nos tornar mais flexíveis. Isso eu precisei trabalhar, reconhecer que era um ponto fraco meu, que era uma fraqueza minha e tive que trabalhar isso, embora eu continue do mesmo jeito, mas blindando essa fraqueza, guardando essa fraqueza, evitando o confronto nesse ponto fraco que eu tenho. Os meus vizinhos que disputavam o prestígio no gado de leite, ambos acabaram abandonando muito antes de mim. Embora eles tivessem plantel e tivessem investido mais, eles abandonaram muito antes de mim, eles abandonaram a criação, porque o custo ficou extremamente alto, eles tiveram gastos excessivos, gastaram muito e não tiveram retorno, então consequentemente eles abandonaram a criação, venderam os animais e venderam a propriedade antes de mim. Eu quebrei no gado de leite em razão de uma falta de um arranjo produtivo local, em razão de que o custo de produção meu era muito elevado em relação ao preço de venda, à venda do leite propriamente dito. Então, o meu problema era um outro, mas eu percebi que o problema deles foi essa vaidade. O ponto fraco desses caras era a vaidade, era a vontade de ser reconhecido, era a vontade de ser aceito como os grandes criadores, como os criadores tops da região. O problema é que isso não trouxe retorno, o problema é que isso não traz retorno. Muitas vezes vai ser necessário você valer-se de um psicólogo, de um terapeuta para identificar essas fraquezas, esses pontos fracos, essa vulnerabilidade sua, porque a vulnerabilidade que nós temos, nós não reconhecemos essa vulnerabilidade e transformamos essa vulnerabilidade, esse ponto fraco, essa fraqueza que nós temos como um trunfo na nossa mão. Então, consequentemente, embora a minha fraqueza fosse extremamente a austeridade, o rigor nos negócios que atrapalhavam, eu achava que era o meu ponto fraco, quando na verdade era o meu ponto fraco, e eu achava que eu quero que você reflita, peço a você que você reflita sobre o que foi dito, o que nós falamos, porque nós abrimos aqui o nosso coração e algo que parece que não está ligado a nada que você faça como agricultura, como a pecuária, como a criação de aves, como a criação de caprinos, ovinos, bovinos e assim por diante, suínos, na verdade vai fortalecer muito o seu negócio, na verdade vai fortalecer a sua vida financeira, a sua vida profissional acima de tudo. Eu garanto, Souza Requesón não te abandona. Quero que você encontre um ponto de equilíbrio exatamente onde deixe essa vulnerabilidade, essa fraqueza, esse ponto fraco de lado e possa fortalecer, possa crescer nos seus negócios. Peço a Deus que te abençoe sua família, abençoe seu lar. Lá no Instagram, Souza_Valdevino, para fazer parte da minha rede considerada. Forte abraço, até a próxima, valeu!